entra e a gente faz a acessibilidade quando ela entrar, né? Opa, olha ela aí. Oi, Lude, boa noite. Boa noite, estava compartilhando o link aqui para os amigos, o pessoal ainda fica meio perdido. Aí eu estava aproveitando para mandar para eles aqui no WhatsApp, no Instagram. Ah, Boa noite. obrigada. Lude, eu estava parabenizando aos pedagogos pelo dia de hoje. Que importância tem essa profissão na nossa sociedade, né? E aí também, como a Ludmilla já compartilhou o link em vários grupos, eu quero falar para você que está assistindo a gente, compartilha também essa live, porque quem sabe aquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje, que os nossos convidados vão falar, serve para alguém que está em casa, né? Que precisa ouvir um pouquinho das contribuições, das terapias em tempos de pandemia. Nós estamos repetindo a live da semana passada, atendendo ao público que esteve com a gente na live da semana passada. E as perguntas foram bastantes. O Daniel conseguiu responder várias perguntas online mesmo. Ele respondia verbalmente, já ia no computador, já ia respondendo. E a gente mudou um pouquinho. A gente mudou um pouquinho o nosso esquema dessa semana. A gente vai tentar fazer uma live mais compacta, mais resumida, mais direcionada para as áreas. E aí eu já quero aproveitar para dizer que se você tem alguma pergunta direcionada para fisioterapia, para terapia ocupacional, para psicólogo ou para fonoaudióloga, nós estamos aqui com toda essa diversidade de profissionais. Já manda a pergunta direcionada a qual área você pretende fazer a pergunta, que fica mais fácil também para os nossos colegas responderem. Não é verdade, gente? Sim. Direcionada, né? Então, vamos começar então dando boa noite. Já dei boa noite, né? Mas vamos deixar agora cada um falar um pouquinho. Daniel, para quem não teve a oportunidade de conhecer os nossos profissionais na semana passada, cada um vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. Né? O Daniel caiu, né? Daqui a pouco ele volta, mas enquanto isso eu vou passar a palavra para a nossa querida Fernanda Aimee. Olá, Fernanda. Oi, boa noite a todos e a todas que estão aí compartilhando esse momento com a gente. Sou terapeuta ocupacional, né, como a Ayla apresentou. Obrigada novamente, Ayla, pela oportunidade, né, pela iniciativa. A gente está aqui de novo, né, como a Ayla explicou, a pedidos, né, acho que foi bem bacana a live da semana passada, a gente pôde dar algumas sugestões, algumas coisas, algumas orientações que as pessoas podem ir fazendo em casa, né? Hoje a gente espera complementar um pouquinho isso e tirar dúvidas também. Então, quem tem dúvidas pode ir mandando aí. Então, né, pela iniciativa. Então, eu acho que estou ouvindo 2 vezes a minha voz. Então é Desculpa, isso. eu abaixei o meu telefone. Foi. Então é isso. Obrigada, querida Fernanda. Agora que o Daniel voltou, vou passar a palavra para o Daniel se apresentar, dizer um pouquinho a área que ele trabalha e dar uma boa noite para a galera de casa. Oi, Daniel. Daniel, você me escuta? Eu acho que Daniel não me escuta, gente. Oi, pessoal. Mas ele tá rindo. Tá ouvindo aí? Tava Sim, falhando agora aqui sim. o som, mas agora foi. Beleza, pessoal. Olha só, boa noite a todos todos estão presentes aí, todos os professores e professoras que trabalham com pedagogias, né? Somos muito gratos a vocês pelo carinho que vocês entregam na profissão. Novamente estamos aqui na parte 2, né, desse encontro, contribuições das terapias em tempos de pandemia. Nós vamos estar respondendo algumas dúvidas, curiosidades que foram lançadas no encontro passado, né? E espero que vocês contribuam também com outras perguntas, independente da área aqui da fisioterapia, da psicologia, né, da fono, da terapia ocupacional. Vai ser muito bacana estar aqui compartilhando com vocês, tá? E com um enorme carinho, tá? Então, conto aí com a presença de todos e vou aproveitar respondendo também pelo celular, caso a gente não consiga responder aqui
pela live, né, por esse webinar aqui, eu vou aproveitar e vou respondendo algumas perguntas que serão pertinentes aqui a cada conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado novamente a Ayla, Inês, Raquel, Fernanda, Jéssica, Ludmila, por todo o carinho aqui, contribuindo aqui com esse conteúdo também, tá bom? Obrigada, Daniel. Vale a pena, Daniel, lembrar mesmo, realmente, a nossa live está sendo acessível em Libras, então a comunidade surda está tendo a possibilidade de participar dessa temática tão importante, né? Quem sabe alguma família surda em casa fazia algum tipo de terapia ou está fazendo alguma terapia online, não é verdade? Então, a nossa live está sendo acessível também para essas famílias da comunidade surda. Vou passar a palavra agora para a nossa querida Jéssica Mancini também para se apresentar, para o pessoal de casa conhecer. Oi, eu sou a fonoaudióloga Jéssica, quero agradecer de novo a Ayla pelo carinho, por ter convidado novamente para estar contribuindo um pouquinho nessa época tão difícil que nós estamos, né? Espero contribuir bastante, não um pouquinho, bastante. Quero fazer como o Daniel falou, se eu não conseguir responder aqui oral, eu vou responder por escrita, e também é muito legal ver a Ludmila tendo esse acesso à comunidade, né, dos surdos. Isso vai ser muito bacana também, e é só agradecimento que eu tenho a vocês. Obrigada, Jéssica. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Inês Raquel, também para se apresentar e contribuir com a gente, né, Inês? E não estamos escutando. Opa! Tá, agora sim. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Inês Raquel, sou psicóloga, também pedagoga, especialista em psicopedagogia, clínica psicanalítica e mestre em diversidade e inclusão. É um prazer estar aqui novamente, agradeço demais o convite e admiro a Ayla, né, pela iniciativa, é muito bacana a gente ter pessoas assim que estão à frente, né, e que acabam carregando, assim, a gente no sentido de que vamos lá, vamos fazer uma live, vamos conversar, e isso é muito bacana, a gente estar junto, e, assim, eu fico meio ansiosa, e é justamente meu tema hoje, né, porque alguma coisa que eu não tinha muito proximidade com essa coisa da tecnologia e tal, e fazer vídeos e participar de live, para mim era uma coisa muito, muito longeva, né? Como assim, live, né? Isso não estava no horizonte de forma alguma, e de repente foi acelerado, né? E aí a gente está aqui. Então, eu quero dizer que é um desafio para mim, e fico muito satisfeita em estar aqui com os nossos colegas terapeutas e também com os nossos colegas, né? Eu vi aí duas amigas queridas assistindo, estando com a gente, isso aquece ainda mais o meu coração. A todos, muito obrigada pela presença e vamos lá, vamos ter um bom encontro, acredito. Sim, esperamos, com certeza teremos. De novo, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo a nossa live. O público está muito, muito grande, assim, eu consigo controlar e ver por aqui. E vou dar, então, alguns boa noites aqui, né? É muita, muita gente dando boa noite, mas, ó, o Gilberto Chaves, a Maristela Monteiro, Letícia Moreira, Simone Bondeira, Luciene Laranjeira, a Ingrid Kramer, não sei, a Sheilinha Costa, minha amiga, um beijo, saudades, Rita Alves, Vera Lúcia, Marquinho Luanda, meu amigo, Mariana Marins. Então, gente, tem muita gente assistindo a nossa live, e com certeza vai ser maravilhosa. Ludmila, quer falar alguma coisa, quer socializar alguma coisa com a gente? Dá uma boa noite. Rapidinho, boa noite a todos. Que seja realmente um encontro maravilhoso e é um prazer contribuir com a acessibilidade em Libras. Realmente a comunidade surda nesse momento, igual a nós, ouvintes, precisam dessa acessibilidade,
dessas informações que são extremamente importantes para o convívio deles nesse momento em casa, com a família, muitas vezes sem comunicação. Então, vai ser um momento muito bom e eu agradeço o convite em poder contribuir com a acessibilidade. Tá bom? Só isso. Obrigada, Lude. Muito, muito obrigada. A gente que agradece. A nossa live, eu sempre falo que a nossa live ela é uma live social, com o intuito mesmo de chegar às famílias e chegar aos professores, aos profissionais da educação. A nossa live tem o intuito de alcançar a comunidade escolar e levar alguma palavra de conforto, alguma palavra de instrução, alguma palavra de carinho. Então, muito obrigada por estar fazendo esse trabalho de acessibilidade de forma gratuita, nos ajudando e ajudando a toda a comunidade surda. E vamos começar com a nossa primeira pergunta, que vai ser direcionada ao Daniel Cordeiro. E, gente, comentei no início da live, quem tiver pergunta já direciona para o seu terapeuta, qual é a pergunta que você quer saber, de que área você quer saber, de repente fica mais fácil para a gente organizar. E, Daniel, quais principais comprometimentos as pessoas com deficiências podem apresentar nesse período? O que fazer para ajudá-las? Então, nesse período de isolamento, quais são os principais comprometimentos, né, dentro da sua área da fisioterapia? Beleza. Os principais comprometimentos, que são comprometimentos independentes de estarem num período de pandemia, né, esse período de isolamento social, ou até mesmo em fase de tratamento, e é justamente o principal motivador que leva a família ou a escola, né, o professor a indicar o aluno ou o deficiente físico fazer algum tipo de intervenção terapêutica, são de fato os problemas relacionados às disfunções motoras e funcionais, né? Muitas das vezes o próprio professor dentro da sala de aula ele percebe algumas alterações que são alterações muito nítidas, né? No escrever, participar de alguma atividade coletiva, né? No recreio ou até mesmo atividades lúdicas, e o próprio professor ele percebe essa deficiência, né? Esse comprometimento relacionado ao aspecto motor e funcional. Dentro de casa, hoje, o indivíduo, né, criança ou paciente, né, eu estou me referindo aqui à pessoa, digamos que ela esteja dentro da escola e hoje está dentro de casa, ou aquela pessoa que não está na escola e é um paciente que precisa de uma intervenção terapêutica. Então, estou levando em consideração essas duas situações. Eles vão apresentar um agravamento, né, nas alterações motoras e funcionais. Então, dentro dessas alterações motoras e funcionais, né, elas estarão agravadas uma vez quando o indivíduo ele tem a dificuldade para escrever melhor, né, ou seja, ele tem a dificuldade para escrever, né, levar o copo até a boca, né, comer com movimento fino mais apurado. Então, são alterações ou aspectos funcionais e motores que ficam muito alarmantes quando o pai, a mãe, a avó está convivendo com esse indivíduo em casa. Na semana passada, eu havia compartilhado com vocês que algumas alterações elas não são tão visíveis, né, para os pais ou para a família na fase inicial, né? Mas aí agora, dentro de casa, os pais eles acabam percebendo que o famoso desajeitado, né? Puxa, o meu filho está tão desajeitado para fazer determinadas atividades. E isso é muito comum hoje dentro de casa, a família percebendo aquilo que ele já tinha vencido como um desafio dentro da sala de aula, dentro de casa, dentro das suas atividades sociais, e hoje essas alterações, esses aspectos motores e funcionais, eles ficam tão alarmantes para a família, entendeu? E aí é interessante hoje também compartilhar também o que deveria fazer, né, que talvez seja a pergunta também da própria família, o que eu devo fazer dentro dessas alterações, Daniel, motoras e funcionais? O mais importante é você perceber o que está tão alarmante, né, para esse indivíduo. Digamos que essa criança ele tem a dificuldade de levar o copo à boca, né, comer com mais facilidade, né, ou seja, ele leva o garfo até a boca, a comida cai,
ou o garfo não vai até a boca com um movimento mais apurado. E aí a sugestão é a seguinte, independente de ter uma sugestão direta ou uma sugestão indireta, primeiro, observar o que está tão discrepante para você, né? Aquilo que está realmente chamando muita atenção. E a segunda situação, que seria uma recomendação, se hoje não existe uma intervenção fisioterapêutica ou terapêutica para acompanhar esse indivíduo, você, como pai, como responsável, você pode fazer esses estímulos, né? E aí entra como uma terceira sugestão ou recomendação. Ah, Daniel, eu não sei o que fazer com o meu filho, porque quando o meu filho estava dentro de um ambiente fisioterapêutico, eu ficava na sala de espera, mas eu não acompanhava a intervenção fisioterapêutica. Aí eu entraria agora com essa terceira sugestão. Entrar em contato com a instituição que acompanhava o seu filho ou o seu parente, né? Esse indivíduo que de fato apresenta alguma deficiência, entrar em contato ou por e-mail ou por telefone, né? Que com certeza eles não estão atendendo o público externo, mas estão fazendo a abordagem operacional dentro da instituição. Então você pode ligar, pegar o contato do profissional fisioterapeuta, né? Caso o acompanhamento primordial necessário aí para o seu filho, para o seu ente com alguma deficiência, seja a fisioterapia, né? E trazer o contato do profissional fisioterapeuta para fazer essas orientações. E aí o quarto ponto tenha sempre um celular, né? Para que você tenha um direcionamento do que fazer, né? Porque muitas das vezes você está fazendo um acompanhamento terapêutico e não está vendo a abordagem terapêutica com o seu filho. E eu acredito que agora seja uma oportunidade de manter esse contato com o profissional fisioterapeuta e aproveitar essa oportunidade da videoconferência, né? E pedir para que o profissional ele te instrua de como fazer, o como fazer. E você vai perceber que essas intervenções, elas são fáceis, né, de serem executadas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e principalmente atendendo às necessidades motoras e funcionais principais que você hoje está analisando. Tá? Então, sempre tome nota, passe isso para o terapeuta, e com certeza ele vai fazer um compartilhamento com você, inicialmente por videoconferência. Beleza? Obrigada, Daniel. Agora eu vou direcionar a pergunta para a Fernanda. Fernanda, o que sugerir para as famílias para auxiliar a manutenção da rotina nesse período? O que muda nessa rotina comparado ao período das terapias presenciais? Então, eram terapias que eram presenciais e agora são em casa, direcionadas pela família, né? Não, o que sugerir, então, para essas famílias? Só vou pegar um gancho do que o Daniel falou, né? Da dica de entrar em contato com a instituição, porque assim, na semana passada eu dei até alguns exemplos do que tem sido, né, a minha rotina nesse período, que é uma rotina de clínica, né? E que eu continuo realizando os teleatendimentos. Mas eu sei que aqui assistindo, com certeza, tem pais de crianças que nunca fizeram, né? Pode acontecer que nunca fizeram nenhuma terapia, mas já estão pesquisando, vendo que tem talvez a possibilidade de precisar, né? A necessidade. E também tem locais que fecharam nesse período, né? E não tem esse contato com os profissionais que atendiam. Então, assim, nesse caso, né, que foi que o Daniel falou, em que os pais estão em casa, assim, ainda perdidos, né, sem contato, às vezes não aconteceu ainda esse contato com o terapeuta, achei muito bacana a ideia do Daniel, de tentar entrar em contato com a instituição, né, com o profissional que atendia, pedindo algumas dicas, pedindo algumas sugestões, se participava da terapia, né, se era um local que os pais tinham como entrar na terapia ou recebiam, na época, orientações desses profissionais, tenta botar em prática em casa, né? Vamos dizer, uma criança que tem um estabilizador em casa, que é um equipamento que deixa a criança em pé, né? No caso de uma criança cadeirante, por exemplo.
E aí, se tem em casa esse material e sabe como coloca ele algumas vezes ao dia. Então, assim, tenta relembrar algumas orientações que já foram passadas e tenta iniciar esse contato que pode não ter acontecido ainda. Em casos de criança, eu acho que até teve uma pergunta de uma pessoa que disse que nunca fez terapia, o filho não tem diagnóstico, mas às vezes isso acontece na escola também, né? Se tiverem professores assistindo, às vezes alunos que têm algumas questões e não têm ainda um diagnóstico, mas verifica a necessidade de talvez um acompanhamento profissional, né, de alguma das terapias, e pode perceber melhor, talvez uma forma de orientar depois aos pais, não, vamos buscar um outro neuro, às vezes já fez uma avaliação do neuro, mas o neuro disse, não tem nada demais, e mesmo assim o pai ainda identifica alguma questão, busca um outro neuro, uma outra opinião, né? Eu sei que nesse momento algumas consultas estão sendo adiadas, né? Mas é importante observar, sim, as características da criança, de acordo com o desenvolvimento, né, da faixa etária. Mas voltando para a pergunta em relação à rotina, né? A terapia ocupacional, ela já sempre fez, né, a questão da avaliação, da intervenção domiciliar e familiar, né? A gente sempre, uma das coisas principais, né, que a gente pergunta como que é a casa, é acessível, com quem que a criança fica, como que é a rotina, o que faz de manhã, o que faz de tarde, a gente sempre faz essa estruturação, né? Só que às vezes no dia a dia de atendimento a gente não consegue alcançar tanto a realidade que é dentro da casa. E aí até alguém daqui falou semana passada sobre ver o lado bom, né, o ponto positivo das coisas. E aí talvez esses teleatendimentos fizeram com que a gente pudesse entrar na casa da pessoa, né, e identificar algumas questões, as necessidades reais daquela família em relação à criança, em relação àquele paciente. Então, por exemplo, a atividade do banho, né, a gente pergunta como que é a hora do banho, usa a cadeira de banho, usa a cadeira escorrega, ele ajuda a se ensaboar? Então a gente sempre pergunta. Só que aí no dia a dia, né, a gente não consegue, a mãe fala, a gente faz de tal jeito, a cadeira, vamos botar um cintozinho e tudo, mas aí o que eu tenho visto de legal é conseguir acompanhar o momento do banho, por exemplo, e dar dicas mais direcionadas para essas atividades bem pontuais de dentro de casa. E aí, pensando na rotina, né, pensando nessas atividades, na independência, a minha dica seria construção de um quadro de rotina, né, que pode ser feito, por exemplo, com uma folha de papel ofício ou com o material que tiver em casa, né, e vai colocar em cima os dias da semana, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e na lateral os turnos. Assim, não precisa ser horário, não precisa ter certinho o horário de fazer cada coisa. Eu acho que isso pode ter uma flexibilidade maior. Mas os turnos são interessantes porque a criança vai ter uma noção, assim, uma antecipação daquilo que vai acontecer. E ela vai se acostumando com aquilo. Então, assim, se a rotina ainda está muito perdida, não é querer do dia para a noite engessar, né? Mas tenta ir realocando, organizando os momentos de fazer cada coisa. Isso é importante por vários motivos, né? A rotina. Para as crianças autistas, para várias questões, né? Os adultos sentem já quando a rotina não está muito organizada, né? Mas os adultos têm formas elaboradas de lidar com isso. A criança não, ela precisa de um direcionamento, né? E ela precisa de uma previsibilidade do que irá acontecer. E isso é importante para várias questões. Por exemplo, a hora do sono, né? A hora de dormir, a hora de acordar. É importante manter uma certa regularidade por conta do desenvolvimento por conta da regulação hormonal, né? Então, a criança precisa dessa construção que os pais que vão dar, né? Os pais que vão direcionar. E isso precisa estar muito atrelado à rotina dos pais, né? Então, assim, a criança precisa de momentos de brincar com os pais, né? Eu tenho visto muitos pais falarem que as crianças estão demandando muito que o pai fique o tempo todo grudado, que o pai fique o tempo todo brincando.
E às vezes não tem como ser naquele horário, né? Mas se a gente conseguir dizer, não, daqui a pouco é o momento de brincar, ou daqui a pouco é o momento do vídeo, né? A criança vai entender que daqui a pouco realmente vai ter a brincadeira, ou que daqui a pouco realmente vai ter o vídeo, né? Não precisa... Até a questão do uso das telas, né? Um tempo excessivo, até a questão das atividades escolares, é preciso dosar isso, porque o tempo excessivo exposto às telas podem causar danos também, né? Então, é preciso ter um equilíbrio. Então, tentar organizar tudo o que precisa ser feito durante o dia, durante a semana, e distribuir, né, de uma forma que fique mais estruturada para a criança ir seguindo. Obrigada, Fernanda. A Fernanda acabou pincelando um pouco a respeito do diagnóstico de uma pergunta que surgiu, já vou passar a palavra para a Jéssica e para a Inês, mas de uma pergunta da Camila Oliveira. Eu não tenho diagnóstico, eu vou projetar a pergunta, tá, gente? Não tenho diagnóstico fechado, mas meu filho ele dá muitas voltas em si mesmo, o psiquiatra dele disse que tem certeza de que ele tem autismo, mas não pode fechar o diagnóstico sozinho, precisa de terapeutas. Tem como vocês explicar sobre isso? Fernanda pincelou um pouquinho, eu vou deixar essa pergunta aberta para na hora que a Jéssica e a Inês forem falar sobre suas perguntas e seus temas, aí no final já contribui um pouquinho com a Camila. A minha contribuição para a Camila vai ser dizendo que realmente o diagnóstico ele precisa dessa junção de olhares, da escola, se ele estuda, do professor que fica com ele, ficava essas horas por dia, 4 horas, ou se ele tem um auxiliar ou um mediador na escola, o relato da família e o relato se ele faz algum tipo de terapia. Essa junção é importante para fechar o diagnóstico, mas aí tem que se pensar na idade dele também, porque quanto mais tempo demorar, mais estímulos essa criança está perdendo na fase importante. Então, existe um protocolo do SUS, uma lei de 2017 ou 2018, eu não estou com essa lei em mãos agora, mas ela diz que o SUS tem que adotar um protocolo de que essa criança, né, o pediatra observando que essa criança tem diferenças significativas em termos de psiquiatria, esse pediatra tem que direcionar essa família para um neurologista ou para um psiquiatra infantil. Então, isso é lei. E esse diagnóstico deve sair até os 18 meses, né? Então, a gente tem visto crianças com 4 anos, 5 anos, né, com características e sem esse laudo. Então, assim, a legislação prevê que com 18 meses você já pode fechar um laudo, tá? Isso é protocolo do SUS, é lei. Então, assim, já acabei ajudando um pouquinho na resposta da Camila. E aí a Inês e a Jéssica também, no final das perguntas, vão poder pincelar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Agora eu vou direcionar a pergunta para a Jéssica. Como estimular a linguagem da criança usando brinquedos, Jéssica? Porque isso é muito legal. Eu amo estimular a criança através do brincar. Tem que ser através do brincar, tem que ser através do lúdico. E os pais ficam assim, mas eu não tenho aquelas ferramentas, aqueles brinquedos mirabolantes que tem na psicologia, na TO, na psicologia. Não, nós podemos usar uns brinquedos bem simples. Eu separei alguns brinquedos simples e quero mostrar como estimular. Primeiro eu vou pegar como se fosse um bebê, né? Como eu vou estimular o bebê? Eu posso usar com sons. Um chocalho em casa, até a tampa da panela. Esse aqui, ele tem uns sonzinhos. O que seria legal? Aqui eu posso trabalhar cores e sons. Eu quero saber se meu filho está localizando o som. O que eu vou fazer? Você vai botar a criança no meio da sala, vai para um cantinho onde ela não possa ver. Vai e dá um toque. Você vai ver se a criança vai virar a cabeça para onde o som está sendo localizado. Você vai fazer entre todos. Baixinho não ouviu. Mais forte, mais forte, mais forte. Aí você vai ver o quanto a criança está prestando atenção ou não. O que acontece? Meu filho não está olhando. Ele pode ter surdez. Não, ele pode não estar prestando atenção. Porque, às vezes, ele está brincando ali e não está nem aí para o que você está fazendo. Então, você tem que olhar tudo o que está acontecendo. E para as crianças maiorzinhas, as cores. Ou pode cantar,
pergunta qual cor é, quantas teclinhas tem aqui. Esse é um brinquedinho que você pode. Meninas, né? Boneca. A bonequinha, o que a gente pode fazer com a boneca? Podemos trabalhar o afeto com a criança, o esquema corporal. Cadê o olhinho? Cadê o nariz? Cadê a boca? Você pode perguntar a função. Para que serve o olho? E o nariz? E a boca? Falar pela bonequinha, fazer algum diálogo com ela, botar a criança para cuidar. Você vai perceber também como é a criança. Quando ela brinca, ela começa a se expressar do jeitinho que ela não está nem pensando, se eu estou fazendo certo ou errado, ela está brincando. E você está direcionando a brincadeira. Uma coisa que eu gosto também muito, o que acontece? Fala. Meu filho não está falando, não consegue falar. O que a gente começa a estimular a criança? O sopro. Então, eu separei aqui uma panelinha e um fogãozinho. Você vai fazer a comida, vai tic, 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 e faz o sonzinho. Você vai colocar a comida no pratinho. Tá quente, tem que assoprar. Assopra. Uma terapia convencional com adulto, a gente não vai fazer isso aqui. Vai lá, assopra, inspira pelo nariz e assopra. Através da brincadeira, a criança não vai nem saber que ela está sendo estimulada, não vai ter noção que isso é um exercício, então ela está sendo estimulada e brincando ao mesmo tempo, de uma forma bem prazerosa. E esse aqui, por quê? A gente acaba treinando também, a gente tem que ensinar a criança a respirar. Porque eu preciso do diafragma para ela ter uma força para falar. O que seria, né, o tom da fala? Existem as pregas vocais, o som passa, e sai a vibração, sai o som, e a boca, ela faz toda a formulação das palavras. Então, eu tenho que ter essa força. Olha quanta coisa tem que acontecer para sair a fala. É muita coisa. Então, vai com calma com o seu filho. Livrinhos, muita leitura. Então, você não vai ler, você vai ler do jeito que está aqui. Você pode direcionando com o dedo. Isso vai ajudar aumento do vocabulário da criança. Conforme vai passando, que você vai aumentando a sua leitura, a criança ela vai adquirindo novas palavrinhas, novos conceitos. Isso é muito importante. Carro. Eu amo carro. Por quê? O carro ele tem que fazer um sonzinho. Vamos lá, aperta a buzina. Bibi. Eu estou vibrando os lábios, porque eu preciso dessa força muscular para sair o som da fala também. Então, bibi. Eu tenho que fazer o pá, pá. Nenhuma criança vai querer ficar no espelho fazendo pá, pá. Mas eu posso fazer o bibi. E você bota muita intensidade. Que minha filha não quer falar de jeito nenhum. Microfone. Isso aqui pode vir até o microfone pode até ser um controle remoto. E criança, às vezes, nem gosta do brinquedo. Prefere o que não é brinquedo. Então, você pode pegar o controle remoto, faz uma entrevista. Bola. A bola, ela não serve para a gente só para chutar. Ela me ajuda também a ter um contato visual com a criança. Por quê? Para ela, você tá com a bola e joga para o seu filho, joga para o seu sobrinho, para o seu neto, para ele segurar a bola, ele vai ter que olhar para você. Ele tem que prestar atenção para você. Ei, olha para mim, vou jogar, hein? E joga. Quando a gente fala assim, vamos estimular a criança com amor, com carinho, se a criança ela não está prestando atenção, se ela não está nem aí, força ela. Ei, estou falando com você. Olha para mim, vamos brincar, vamos lá. Ser firme nas suas palavras, principalmente com crianças especiais. Às vezes a gente precisa ter umas palavras assim, bem firmes, que você vai ter um bom resultado com isso. Outra coisa que eu gosto da bola. Já está nessa fase, a criança está pegando, eu quero ensinar letrinhas, todas as palavras com a letra B. Ok, cada um que pegar a bola tem que falar com a B. Então, banana, você vai falar o quê? Vou falar bola. E joga de novo. Bacia. Não, nós vamos treinar só cores. Então, você vai jogar bola e você vai vendo que a criança ela vai adquirindo, através do lúdico, sem ela perceber. Jogo da memória, que eu esqueci. Tem um aqui. Jogo da memória.
o que geralmente a gente faz logo no início no jogo da memória para trabalhar com a criança? A gente bota de cabeça para baixo, né? No início, quando nós vamos estimular, nós colocamos as peças viradas para cima. Por exemplo, eu pego esse, qual é igual? Pega para mim. Aí a criança, ela vai, pega a peça e junta. Tá legal? Tá conseguindo fazer peça virada para cima? Vamos colocar para baixo. Ah, mas eu vou usar todas as peças do jogo? Não. Você vai começar com 2 pares, com 4, com 6. Conforme a criança ela vai aprendendo, você vai aumentando. Você não pode jogar tudo, principalmente com criança autista. Se você joga muito estímulo, ela pode até estar em crise. Aí você fala, ele não quer fazer, ele não gosta de fazer. Não, é muita informação para a criança. Então, você tem que ir devagarzinho. Eu não sei se foi aqui que eu falei nessa live, o que eu fiz com a minha filha. A minha filha é prematura, ela teve dificuldade para adquirir a fala, filha de fono, tem que ter alguma coisinha, claro. E o que eu fiz com ela? Ela é totalmente desorganizada. Eu peguei saco de cobertor, que é transparente, e separei todas as bonecas, todos os brinquedos foram separados. Então, ela tinha o visual. E eu perguntava, qual você quer? Aí ela ficava naquele desespero. Não, a mamãe perguntou, qual você quer? Aí ela falava, neca. Aí eu já ia lá, pegava a boneca, brincávamos com a boneca, guardávamos a boneca, e agora, vamos brincar com qual? Então, ela tinha o visual. Criança que não enxerga, né? Tato. Você vai trabalhar com tato. O que é isso aqui? É duro, é macio, e você vai direcionando. Se tiver mais alguma pergunta de como estimular, pode deixar que eu vou tentar responder, mas foram algumas coisas simples que eu tentei pegar aqui e passar um pouquinho para vocês. Então, quem tiver pergunta direcionada a Jéssica, já coloca o nome dela, já marca Jéssica ou coloca o nome dela no comentário, que mesmo que não dê tempo da gente responder na live, eles vão responder para vocês nos comentários. Antes de passar a pergunta para a nossa querida Inês, eu vou só dar mais alguns boa noites aqui, porque é muita gente dando boa noite e o pessoal quer o nosso boa noite de volta, não é verdade? É a Raquel Giron, Fernanda Crozoé, a Camila Oliveira, Marcela Ribeira, minha amiga Sonara Amaral, Michele Silva. Eu vou voltar lá no Eric Melo. Eu vi que a Jéssica já está respondendo o Eric, né? Já está trocando algumas ideias com o Eric. Dani, Rita Alves, né? Também está com a gente aqui na live. É muita gente. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. A Tati Brum, Alan Santos, Carolina Chaves, Joana Oliveira. O Alan também tem algumas perguntas interessantes. A Mauri está com a gente aqui na live. O Azenir Caldas. A Joana Oliveira, eu já falei, né? Tarcísio está com a gente, tendo acessibilidade, né, Tarcísio? Obrigada pela sua participação. A Juliana de Assis. Então, consegui falar algumas pessoas. A Adriana tá me mandando um beijo, tá com saudade. Outro. Também tô, querida. Então, vamos voltar agora para a nossa pergunta para a Inês. E daqui a pouco a gente pode, a Inês terminando, a gente pode voltar aqui nos comentários, nas perguntas e tentar selecionar mais uma ou duas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Pergunta para a Inês. O que é ansiedade? O que é estresse? E como podemos lidar com a ansiedade nesse atual cenário? Pergunta-chave, né? Quem não está ansioso? Certo. Exatamente. A ansiedade, nesse momento, ela é esperada, até está dentro de um normal, né? Ela é a resposta defensiva ao estresse. O estresse é uma carga, uma tensão energética que é sentida tanto na mente como no corpo, a qual exige da gente uma resposta, né? De luta ou fuga. É algo que está com a gente desde a nossa espécie. Ok, então, estresse e ansiedade são emoções
são mecanismos fisiológicos, tanto o estresse como a ansiedade é um mecanismo fisiológico, porque há uma resposta tanto em nível mental como em nível físico, há uma interação aí dessa resposta. Isso é algo que a gente experimenta no dia a dia, né? O estresse, para cumprir as atividades domésticas, cumprir as atividades laborais fora de casa, cumprir algumas exigências de relacionamentos. Isso é imposto pela vida. Está vivo, a gente responde a essas situações. O estresse, a gente, né, comumente até acaba mencionando como algo patológico, está estressado. Ele se torna patológico, ele se torna algo a prejudicar a nossa harmonia, né, somática e psicológica, quando ele é acionado além do tempo que ele precisa, né, no qual a gente precisa dar uma resposta. Então, um estímulo que fica por mais tempo, ele acaba sobrecarregando a nossa possibilidade de resposta. Ele acaba sendo algo a mais, uma tensão a mais de ser suportada, algo que transborda. E aí o corpo, o corpo, né, o organismo, ele sinaliza a gente que alguma coisa não está bem, que alguma coisa está além da nossa capacidade de suportar, de resistir e dar essa resposta. Então, sinais como perturbação do sono, alteração do apetite, dores musculares, evitação de algumas situações a quais a gente enfrentava de maneira firme, de maneira positiva, a gente começa a ficar fragilizado. Essas respostas, né, como eu falei, dentre outras, a gente também aciona a ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação defensiva a um estímulo estressor. E essa ansiedade, ela é algo também experimentado no dia a dia. Ela só se torna patológica quando ela se transforma em um transtorno. Esse transtorno é aquilo que o próprio nome diz, né? Transtorno, aquilo que prejudica o curso, a ocorrência natural do dia a dia. O transtorno é aquilo que se põe como obstáculo na nossa vida cotidiana, na família, no trabalho, nas nossas relações. E uma das características, assim, mais digamos, não é visíveis, mas claras de ansiedade, são os transtornos fóbicos, né? E aí começa as crianças em geral, né, começa com medo de escuro, medo de trovão. Outro dia eu vi na rede, alguém compartilhou na rede no WhatsApp, um menininho com o pai dentro do carro, e aí o pai com um cacho de mamona aproximava da criança. A criança devia ter uns 3 aninhos. E aí o menininho, ele ficava em pânico. Não. Aí falava coronavírus, falava, sabe, errado. Aí o pai ria. Pega ele, então, joga do lado de fora, né, do carro. Ele, não, joga você. Então, uma criança de 3 anos, extremamente ansiosa com as mamonas, porque identificou as mamonas o coronavírus. É interessante a gente ter medo, né? Claro, ter medo do coronavírus, a gente ter essa reação. O que a gente não pode é exceder nesse medo para que ele não se torne aí um transtorno, né? Uma ansiedade fóbica, porque isso pode depois generalizar, né? A criança ou a pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, que vai impedir que essa pessoa possa viver minimamente enfrentando as dificuldades aí. E como a Camila, vou pegar o gancho aí da Camila,
Tem o Alan aqui também com uma pergunta que eu estou vendo, é muito interessante, essa coisa do estresse, né? E a Camila também acredito que devo estar desenvolvendo um estresse diante desse diagnóstico ainda que não foi fechado, e nesse tempo de pandemia que os consultórios estão fechados, isso causa uma tensão energética a mais, porque isso acaba ficando na mente, isso acaba ficando nos pensamentos, isso vai e volta, né? E aí, meu filho, quando você é diagnosticado, será que ele está perdendo estímulos que vão prejudicá-los, vão prejudicar no desenvolvimento dele? Como é que vai ficar isso, né? Essa falta desse diagnóstico que é um nome. E acho isso muito importante quando a gente pensa que um nome, ele ajuda a acalmar, sabe, dá uma claridade aí, né, nos pensamentos, nas sensações, nos sentimentos, no horizonte que a gente tem diante da vida. Então, é muito importante que a gente possa nomear, que a gente possa dar nome a essas sensações, a essas impressões, porque ajuda a gente minimamente a ter algum controle desse cotidiano. A Fernanda falou uma coisa muito interessante, essa antecipação, como é importante a rotina, e que não seja também uma rotina rigorosa, né? Ela fala aqui vamos colocar um turno, isso é muito importante. Nesse momento, se a gente pensar, planejar uma rotina que seja rigorosa, vários fixos, só vai causar mais estresse ainda, mais tensão. Então, é importante que a gente pense em turnos. É importante que a gente tenha esses turnos de rotina para que a criança e para que a gente também possa antecipar algumas ações. Isso acalma, abranda um pouco toda essa situação que a gente está vivendo, que a gente não sabe para onde vai, o que vai acontecer, vai voltar quando as escolas, vai voltar quando as terapias, a gente não para nada disso. O que eu acho que a gente não pode perder nesse momento são os laços, né? Laços sociais. A gente não pode, pelo menos, orientar, não se abraçar, não se beijar, nem se dar a mão. A gente pode se dar o cotovelo, não se dar a mão. Mas uma coisa que o Daniel falou, que eu acho muito importante, é a possibilidade da gente ligar para a instituição, mandar um WhatsApp, né, para os profissionais que a gente tem acesso. A gente precisa manter esses laços sociais, mesmo que hoje estejam digitais, não mais analógicos, né? Aproveitar também o que a Jéssica falou, quantas dicas interessantes aí de interação, mãe, filho, pai, filho, família com essa criança. Talvez a gente possa estar diante de oportunidades aí das famílias estarem mais unidas, interagindo mais. Pode ter também aí o estresse, como a pergunta do Alan, né? Vou ler aqui a pergunta do Alan, que é um gancho muito interessante também para a gente pensar sobre isso, né? Muitos pais estão estressados com tantas atividades diárias e crianças o dia inteiro em casa. O que podemos sugerir também para os responsáveis relaxarem? Isso. Primeiro, o seguinte, gente, quando vê que a coisa está esquentando, a tensão está aumentando, é legal a gente sair do cômodo, sair da situação. Se eu estou na sala com o menino, né, com meu filho, minha filha, naquelas atividades escolares, né, que está ficando, a gente está sentindo que está ficando um pouco tenso ali, porque de repente não quer fazer atividade, tem que fazer atividade, a gente fala, vamos fazer um recreio, rapidinho, mãe vai tomar uma água, você quer uma água? Importante que a gente saia um pouco do cenário no qual a gente está sentindo um certo nervosismo, né? Essa sensação. É muito importante que a gente se desloque desse cenário. E, assim, da possibilidade de relaxar, não manter essa rotina tão rigorosa. Às vezes dá para limpar a casa toda, né? Tirar poeira e tal, atender as crianças. Tem dias que não dá. Então, a gente tem que se conectar. A gente está muito conectado, né? A gente está aqui conectado, tem muita gente na conexão agora com a internet, com as mídias sociais, enfim.
mas é importante que nesse momento de distanciamento social, que a gente possa também se conectar. O que eu estou sentindo? Opa, o que está acontecendo? Será que eu não estou imaginando uma coisa que é pior do que está acontecendo? E é muito importante que a gente possa dividir esses momentos de maior tensão, de angústia, de irritabilidade, com alguém querido. Porque é muito importante que nosso sentimento, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento seja validado também. Alguém que possa acolher o nosso sofrimento e não falar assim, que nada, que bobagem, você está bem, está tudo ótimo, olha que família maravilhosa. Você imagina as pessoas que não têm. Olha, você ainda tem ainda a chance de ter uma casa, com mais cômodos, né? Você não perdeu seu trabalho, você tem que agradecer. Só que cada um está sentindo essa situação dentro da tua pele. Então, essa situação, ela é sentida de modo diferente. É uma situação que está imposta, uma situação difícil, com potencial traumático. Mas como ela vai se transformar em um trauma, aí é cada um que vai experimentar isso. Para algumas pessoas pode ser realmente um trauma que vai surgir aí, que vai ser resultado da situação. Para as outras pessoas, não. Então, é importante que a gente possa acolher o outro, entender que para algumas pessoas é muito difícil. E aí, sabe, validar isso. Realmente, estou sentindo que você está precisando de ter mais um tempinho para você. Relaxa, toma um banho, está difícil, né? Estou entendendo que está muito difícil para você. Não adianta a gente ficar minimizando o sofrimento do outro, também nem causando um alarde, né? Nossa, você precisa de uma psiquiatra, você está nervosíssima. Não, cada um está respondendo, nesse momento, essa situação com seus recursos. E se a coisa ficar muito complicada, né? Se a gente começar a se sentir muito, muito, muito mal, com mal-estar constante, com sintomas somáticos, assim, muito frequentes, como dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, todo dia dor de cabeça, dor no estômago, contraturas musculares, dor na coluna, isso fica de forma cotidiana, é importante que a gente possa buscar ajuda. Eu já falei aqui na outra live sobre alguns psicólogos que estão atendendo de forma gratuita, né? Que tem um site que é a Chave da Questão, www.achavedaquestão.com.br. Acho que é isso sim, só tá? Que é uma possibilidade da gente estar dividindo aí nesse momento com profissionais, tá? Dividindo essa situação com profissionais, tá? E, tem outro aqui, o Melo, né? Tudo que em muita quantidade faz mal. Estimular. Até estímulo, gente, principalmente estímulo. Imagina a gente dar conta de todos os estímulos. É uma sobrecarga. Causa uma angústia muito grande, né? Porque a gente tem que responder a todos os estímulos, isso acaba sobrecarregando. Quando sobrecarregar o sistema, a gente também dá uma travada. Eu acho que os fisioterapeutas aí, a teóloga, pode falar muito melhor do que eu em relação a essas travadas musculares, né, que a gente acaba sentindo antes dessa tensão que acumula. Então, uma das vias privilegiadas para escoar essa tensão no momento, estresse, ansiedade, é a fala. Porque se a gente não falar, ela vai condensar para os músculos e para as vísceras. Então, é importante que a fala circule. Agora, é importante também que seja uma fala que a pessoa, nosso interlocutor, possa acolher de forma amorosa a nossa queixa. Obrigada, Inês. Quando você falou a respeito de sofrimento, de sentir, né, que cada um tem a sua maneira de sentir, eu lembrei daquela história do meio copo, né? Como é que está o seu meio copo, como é que está o meu? Eu vou entender que ele está para mais, que ele está para menos, que ele já vai transbordar. Isso aí é muito particular de cada um, né? Esse enxergar o sofrimento é muito individual, muito realmente de cada um, né? Então, isso não tem como a gente mensurar.
Eu vou projetar uma pergunta aqui. Nós, assim, terminamos com as perguntas que havíamos planejado para nossa live. E aí, para a gente finalizar daqui a pouco, vou abrir mais 2 perguntinhas aqui. Deixa eu ver, tinha uma pergunta interessante aqui do Alan, também do Alan, em relação ao autista. Eu queria ver se a Fernanda poderia responder essa pergunta para a gente. Como as famílias podem lidar com autistas que estão se desorganizando com a falta da rotina? Há relatos de surto por conta do isolamento. É fato, realmente, né? Essa regressão dentro do espectro. Pode falar um pouquinho para a gente, Fernanda? Sim, posso. Então, a desorganização da rotina, né, em relação à saída de casa, não tem como a gente mudar nesse momento, né? Mas como eu sugeri, né, a sugestão de hoje foi o quadro de rotina, ele pode facilitar muito isso para a criança conseguir visualizar e se organizar melhor, né? As crianças, elas podem se desorganizar, né? Como bem disse o Alan, conforme a rotina muda muito. Então, essa sugestão do quadro de rotina pode ajudar. Então, eu até comentei rapidamente, eu esqueci de falar, por exemplo, uma criança que não lê, né, a gente não é o ideal que escreva o que vai fazer em cada momento. Seria legal, talvez, colocar um recorte de uma revista ou de um livro com imagens que signifiquem aquela ação. Então, por exemplo, é hora do café da manhã, se encontrou uma figura de uma maçã, por exemplo, e aí combina com a criança, ó, sempre que você vê nesse quadro de rotina essa figura, é o momento do café da manhã, ou o momento do banho, ou um recorte, ou um desenho à mão mesmo, simples, de um caderno, é o momento da atividade escolar. Então, fazer figuras, né, de forma que aquele quadro de rotina seja significativo para a criança e ela consiga compreender e acompanhar o que vai acontecer. Uma outra questão que eu queria comentar é em relação à escola, né? É muito importante da gente ter o contato, mesmo quando, sem ser nesse tempo de isolamento social, a gente ter o contato com os professores, saber o que está acontecendo, como é que está. Algum som tá aberto, tá bem alto, não sei se tá atrapalhando de ouvir. Mas eu procuro muito, né, fazer visita escolar, saber o que está sendo trabalhado, para a gente tentar caminhar junto em relação a isso. Agora a gente não está tendo esse contato, né? E algumas escolas também nem estão fazendo homeschool. Mas outras estão passando orientações para a família e eu tento buscar como é que está, o que está sendo passado, o que está sendo orientado, às vezes dá para juntar. Então, tinha uma criança que eu queria fazer o treino de tesoura e tinha uma atividade escolar um pouco parecida e a gente adaptou. Então, assim, dentro da rotina, vai muito dos pais também dizerem, né, tipo, o que tem que ser feito, né, quais são as atividades da casa, quais são as atividades da criança, e tentar unificar isso e organizar de forma que também não fique sobrecarregado nem para os pais, nem para a criança, né? Então, como a nossa advogada falou, desculpa, a psicóloga falou, a importância também de deixar tempos livres, né? Momentos de ócio, né? É importante durante a rotina ter os momentos de lazer, um momento para fazer o que quiser, ou ficar só deitado. Então tem que ter esses momentos também que são importantes. Eric? Estão me ouvindo agora? Eu vi que a Jéssica respondeu várias perguntas pelo chat, né? Eu vou passar aqui. Essa aqui, eu não sei se vocês responderam. O uso do teleatendimento consegue estreitar laços e tornar as famílias mais autônomas? Daniel quer falar sobre isso? Que aí fica sendo a nossa última perguntinha da noite. Eu acho que essa pergunta foi a pergunta do Eric, né? Foi uma das primeiras perguntas que eu respondi lá no chat lá do Facebook, tá? Ah, tá. Então tá bom. Tá, então, mas eu acredito que publicamente, aí não sei se todos leram, né?
Também a pergunta da Rita também, Rita Alves, né? O uso de teleatendimento consegue estreitar os laços e tornar a família mais autônoma? Bem, eu acredito que sim, né? O mais importante aqui é ficar muito claro que o que os seus filhos, né, esse indivíduo que apresenta qualquer tipo de deficiência, não é nada novo para vocês, entendeu? Então, é muito bom aqui para ficar claro para vocês que isso vai ser um facilitador nesse período de distanciamento social, isolamento social, né? E é claro que manter a proximidade com o profissional é de suma importância, né? Então, ligar para a psicóloga, para o terapeuta ocupacional, para a fono, né? E saber o que esse profissional ele pode direcionar. Na semana passada, eu até compartilhei isso com vocês. Esse é um bom momento, um excelente momento de aproximação ou até mesmo de reaproximação da família com os seus filhos, né, com o deficiente propriamente dito, né? Aquilo que ele não tinha e de certa forma trazia como responsabilidade do profissional terapeuta, ele vai entender hoje parte dessa responsabilidade agora no período de isolamento é do profissional, sim, em período de teleatendimento, quando existe uma adesão entre família, terapeuta e o paciente. Agora, estando o paciente numa sala de atendimento, uma abordagem terapêutica, vai ser, sim, de fato, a responsabilidade do profissional, mas nunca se esqueça que essa responsabilidade ela não é 100% do profissional. A família, o paciente, é parte responsável, né, integrada da continuidade terapêutica. Então, eu acredito, sim, que o teleatendimento ele é um facilitador e ele vai estreitar aí as abordagens terapêuticas, tá bom? Tá bom, Daniel. Muito obrigada, te agradeço. Tivemos uma noite prazerosa, onde muitas pessoas participaram mesmo, foram bastante perguntas, vocês conseguiram responder várias aqui, tanto verbalmente quanto escrevendo aqui, né, nos nossos comentários. E para a gente finalizar a nossa live, alguém quer falar mais alguma coisa, uma mensagem final? A Inês quer? Eu achei muito interessante todas as perguntas, né? E essa aí está fechando com chave de ouro, porque talvez seja realmente o saldo positivo desse momento que a gente está vivendo. Quando ela pergunta, vai estreitar laços, né? Com os profissionais, eu acredito que sim, até porque a gente está entrando nos atendimentos online, você entra na casa do paciente, né? E aí Fernanda fala, vamos fazer uma rotina assim, vai dar o passo a passo. E a Jéssica fala, olha, tem esse brinquedo aqui, não tem esse aqui, mas tem uma tampa de panela. E eu acho que esse é o saldo positivo, né? E em relação às famílias ficarem mais autônomas, eu achei isso fantástico, porque muitas vezes a gente demanda os nossos filhos ou até as nossas queixas, né, ao profissional, olha, toma que esse sofrimento, toma meu sofrimento, meu filho, enfim, fala dele, né? Mas a gente sabe muito de nossos filhos, a gente sabe também muito dos nossos sofrimentos. Então, acho que quando ela fala autônoma, ela a família estar junto, se sentir co-participante de todo o processo terapêutico, de todo o processo educacional também, né? Porque a gente tende a demandar, olha, tá aqui, né? Agora não tem como a gente entregar tudo, a gente está entregando alguma coisa, né, digitalmente. E aí, se tornar um pouco mais autônomo, mais, assim, menos tão dependente, também eu acho que vai ser um saldo muito positivo, né? A gente se interar mais, né, de nossas dificuldades, enfim, e saber também de nossos filhos, né? Eu acho que é um horizonte que pode ser promissor. Muito legal. Obrigada, Inês. Mais algum colega quer se despedir, que é uma mensagem final? O pessoal está elogiando que a live 2 arrasou. Novamente, obrigado aí pelo convite, né? Principalmente aí a Ayla, que é a organizadora desse encontro, né? Esse encontro social, né?
e aqui estamos aqui colaborando com vocês. Agradeço a presença também da Ludmila, contribuindo com as habilidades dela como professora também, né, como professora de Libras. Agradeço a presença de todos que fizeram parte também e estão fazendo parte desse evento aqui, para ele acontecer desde o seu primeiro encontro, né, e que, com certeza, nos próximos encontros nós estaremos participando como ouvintes, né, e vocês terão a oportunidade, né, de terem a presença de outros profissionais também contribuindo, tá? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, obrigado a todas as colegas que estão aqui, que são colegas que eu conheço pessoalmente e gosto muito de todas vocês, tá? E obrigado também por todas as perguntas, todos os carinhos que vocês expuseram aqui, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Um beijão a todos, um forte abraço também. Obrigada, Daniel. Mais alguém quer falar alguma coisa? Falar das próximas lives, para quem está assistindo já saber. Que terão outras. É verdade. A gente vai postar o convite. A gente vai postar o convite durante a semana, mas a nossa próxima live vai ser sobre AEE, sobre atendimento educacional especializado. Já na semana que vem, eu já fiz alguns convites, as minhas colegas aceitaram, os meus colegas aceitaram, e com certeza a gente vai ter mais oportunidade, teremos mais oportunidades juntos. Também, gente, quero deixar registrado que eu fiz o convite de novo para esse mesmo grupo voltar mais para frente, daqui um tempinho, com uma nova abordagem, né? Com um tema, com outro tema, outra temática, porque é sempre um prazer, a participação do público é muito grande, o interesse. Eu acho que vocês ajudam muitas famílias e eu só tenho a agradecer por isso, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ludmila quer se despedir, agradecendo a Lud, que tornou a nossa live acessível. Eu quero falar rapidinho aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui, as perguntas que fizeram, obrigado pela confiança, deixar a gente responder também essas perguntas. Uma coisinha só que eu queria falar com a Camila, para ela procurar um neuro, não, e 2 pelo menos, procura uma fono, um TO, um psicólogo, não fique só em uma característica, existem várias características para poder dizer se é autista ou não, é muita coisa, então acalma seu coração, fica tranquila, brinca muito com seu filho, curte muito seu filho, a todos vocês, abrace muito, beije muito, porque na nossa vida corrida é tão difícil fazer isso, então faça isso ao dobro. Beijo para todo mundo. Eu estarei ligadinha na próxima live, né, com a AE, que eu sou apaixonada, que foi meu primeiro trabalho em Rio Bonito, né? Foi junto com a galera do José Reis. Sou muito fã de todo mundo. E um beijão para todos. Fique com Deus. Obrigada, Jéssica. Lud, quer se despedir? Obrigada. Parabenizar a todos pela live, mais uma vez, muitos conhecimentos que a gente pode adquirir, né, assistindo, dúvidas, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, e obrigada aí pelo convite, é uma oportunidade também que eu tenho de falar um pouquinho, né, da Libras. Muitas pessoas têm pensado em promover lives, conteúdos, mas esquecem dessa comunidade nesse período, então oportunizar eles. Essas informações que vocês falaram é de grande valia, é muito importante mesmo, e a gente viu, né, que teve surdos aqui participando, então isso é muito bom. Então, quem quer aprender Libras, o @Libras em Foco é uma página que eu tenho no Facebook, no Instagram. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou quiser ver questões de serviço mesmo para acessibilizar o seu trabalho, o seu conteúdo, entre em contato e fique por dentro de tudo que está acontecendo também na área da Libras e da inclusão, tá bom? Obrigada a todos vocês aí por essa noite maravilhosa. Obrigada, Lud. A Ludmila é professora do Libras em Foco e, assim, ela continua dando aula online, né, Lud? E quem quiser fazer contato, procurar saber para aprender essa nova língua, é só mandar uma mensagem para mim ou procurar a própria página, tá bom, gente? Ela vai escrever depois no comentário o nome da página. Mais alguém quer falar? Então, a gente vai se despedir. Fernanda, quer falar?
Só para agradecer de novo, né, o convite, né, e a oportunidade, agradecer a participação de todo mundo que comentou e acompanhou aí até o final também. O legal é que a live vai ficar gravada, né, e aí as pessoas podem, quem não conseguiu ver desde o começo, pode ver, depois voltar, ver do início, e foi bem legal. É verdade. Então, eu tenho um amigo que é o Alan Macedo, ele até participou da live, ele tem voluntariamente, assim, né, também socialmente, ele tem baixado essas lives do meu Facebook, tem feito um cortezinho só no final, nessa despedida, e de repente no início, e ele já botou hoje no YouTube os 3 links da live, das antigas, e da que eu fiz com vocês também. Então tá lá disponível no YouTube, quem quiser assistir, né? Porque a gente não sabe quanto tempo essa live vai ficar registrada no Facebook. E no YouTube é bom que as pessoas podem ter acesso. Acabou de escrever aqui, as lives agora estão no YouTube. Então, eu quero me despedir a todos que ficaram com a gente até o final, a todos que compartilharam, que mandaram mensagens. Mais uma vez, foi uma quarta-feira muito produtiva, muito calorosa. Pudemos ouvir um pouquinho de cada colega. Tenho certeza que quarta-feira que vem também será muito especial. E, novamente, muito obrigada a vocês por essa segunda live sobre terapias. E em breve estaremos juntos de novo, tá? Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Beijão.